primeiro sinal de terapia neural, odontologia multifocal, médico veterinário e multidisciplinar. Hoje, 17 de abril de 2021, agora são 15 horas e 7 minutos. A doutora Bruna vai nos apresentar a palestra Terapia Neural, as ações dos anestésicos locais e trabalhos científicos. Então, vou ler para vocês agora o currículo resumido da doutora. Bruna Aparecida Lima Gonçalves, médica veterinária graduada pela PUC Minas Gerais, Minas Betim, especialização em acupuntura e medicina tradicional chinesa pelo Instituto Jaqueline Pequer, mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais em Ciência Animal, Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária, com ênfase em terapia neural, diversos artigos publicados de acupuntura e terapia neural, professora e palestrante de medicinas energéticas e terapia neural, médica veterinária do Hospital da PUC Minas, de 2011 a 2019, trabalha também com floral, teta healing, radiestesia, cromoterapia, dietoterapia chinesa, reiki e alimentação natural. Com a palavra, a doutora Bruna. Oi, Elis, muito obrigada. Estou realmente feliz por estar participando desse simpósio. É um grande passo para a terapia neural veterinária. Agradecer ao Conselho e à Comissão de Medicina Veterinária Integrativa do Rio Grande do Sul. Vou pôr a minha palestra agora. Tudo certo? Tá abrindo, Bruna. Agora, isso, tá ok. Ok, vamos lá. A Eli já falou um pouco aí do currículo. Eu só queria enfatizar que a minha monografia do meu curso de especialização foi sobre terapia neural e acupuntura. Então, eu conheci a terapia neural ainda na especialização de acupuntura, que foi em 2012, e também tive a oportunidade de receber o tratamento da terapia neural, que aí a gente vê realmente o efeito, quando a gente recebe, é que a gente realmente vê o efeito da terapia neural na gente. Sempre vou agradecer ao Léo pela confiança, pelos ensinamentos, ele que foi meu professor de acupuntura, me apresentou esse mundo aí natural, integrativo, então eu sempre serei eternamente grato. Quando a gente entra nesse mundo integrativo, a gente quer cada vez estudar mais, aprofundar mais, e não tem volta. Vou falar um pouquinho da terapia neural veterinária. Por que eu escolhi essa foto? Esse foi meu primeiro paciente de terapia neural. Ele é um paciente, vocês podem ver que é um paciente grande, pesado, estava com paralisia de sequela de cinomose, que é uma doença infecciosa, que eu vou mostrar mais tarde um artigo para vocês, que a gente publicou. Esse paciente foi como eu falei, meu primeiro paciente, mas ele já era meu paciente de acupuntura. Então, era aquele paciente que eu já tinha feito acupuntura, eletroacupuntura, mas não estava tendo aquela resposta, assim, faltava algo a mais. Então, eu tive aquele clique. Ele é caso, vou experimentar a terapia neural nele. Na época, eu não tinha ainda a procaína, que atualmente é a que eu uso. No hospital, a gente sempre tem a lidocaína. Então, eu peguei a lidocaína, diluí no soro fisiológico até ficar 0,4% e fiz a terapia neural nele. No retorno seguinte, o dono falou, nossa, Bruno, depois que você fez aquelas injeções que o meu animal resolveu melhorar. Então, isso aí para mim foi um sinal de que eu precisava aprofundar mais, né, fazer mais a terapia neural nos meus pacientes, tanto os clínicos como internados e os de acupuntura mesmo. Por que eu quis pôr essa foto? Porque é aquela famosa frase, o animal é a cara do dono, e tem um fundo de verdade, sim. A gente está atendendo o animal, aí fala, né, seu animal tem isso, seu animal tem aquilo, aí o dono fala, eu também tenho. Seu animal tem hipotireoidismo, eu também tenho. Seu animal tem hernia de disco, eu também tenho. Então, realmente, quando a gente vai para esse mundo integrativo, acaba a gente se barrando, né, os proprietários, os tutores, os donos acabam falando para a gente, tudo que você falou para ele, eu também tenho, tudo, aí eu
alguns animais eu associo floral, e aí no final da consulta eu passo a receita, e alguns donos até falam, eu posso tomar também? Acho que vai me ajudar. Então, realmente, a gente mexe com toda a família, né? O tratamento de um reflete em toda a família. A partir do momento que o animal melhora, o dono vê resposta, busca tratamento, então, realmente é muito gratificante. Temos um problema, mais ou menos, assim, em relação à humana, a terapia neural humana, porque o animal tem vários tutores, às vezes não é sempre o tutor que leva, não é o que está mais ligado ao animal, né? Cada um vai falar o seu ponto de vista, a sua história. O engraçado é quando vai criança junto, né? O dono fala, começou a apresentar ontem. Aí a criança, opa, vai, é mentira, né? Começou a apresentar uma semana. Então, realmente, cada um vai ter uma observação, vai falar uma história de vida, né? O histórico de vida. Então, assim, nós temos que ficar, a veterinária, a gente tem que estar mais ligado ao nosso paciente, né? Ter essa sensibilidade, ter essa ligação maior com o nosso paciente, que não fala com palavras, mas eles acabam falando de outras formas. Então, a gente tem que ter essa intuição, conexão muito maior aí com eles. Hoje, o animal, o pet, já está inserido na família, ele faz parte do contexto familiar, então ele está dentro de casa, dormindo na cama. Por um lado, né, assim, eles estão adoecendo mais por causa disso também. Eles estão, às vezes, ocupando o lugar de um parceiro, de um filho, e não estão sendo animais, não estão tendo convívio com outros cães, outros gatos. Então, a gente tem que pesar bem isso aí, se essa relação, né, tem que ter equilíbrio, todo exagero, tudo que é exagerado acaba adoecendo, né, o animal acaba adoecendo porque ele não está sendo animal, né. Então, assim, é uma reação em cascata, né, que eu falo. O tutor não estando bem, o animal acaba não estando bem, o animal melhora, o tutor acaba melhorando. Então, quando a gente trata um animal da família, seja pet, seja passarinho, o dono vê, melhora, busca o tratamento, pede para você tratar, às vezes, ou pede uma indicação de profissional. Essa humanização realmente está adoecendo muito eles, né, então a gente realmente... O dono, muitas vezes, o campo interferente é o dono, né? O animal às vezes não melhora por causa do dono mesmo. A gente faz tratamento, mas o dono não muda as atitudes, continua humanizando. Então, realmente, quando o dono está mais aberto e busca esses tratamentos, o animal também, a melhora é mais rápida. E tem uns donos também que a gente vê que o animal não está melhorando porque o dono não quer, mas inconscientemente ele não quer que o animal melhore. Então, tem muito isso também. E eles realmente não estão aguentando essa relação, né? Muitas vezes doentia, e estão buscando, né, assim, está tendo outras formas de tratamento, isso é um campo que está abrindo muito, né? Então, eu fico feliz, realmente, a medicina está expandindo nesses tratamentos energéticos, enxergo todo, o animal, mais a família, mais o ambiente, isso tudo é único, a troca energética é a mesma, é tudo no mesmo ambiente ali. Então, sim, né, uma definição da terapia neural, uma terapia energética que visa o todo, enxerga o todo e autorreguladora. Então, a gente dá um estímulo para o corpo se autocura, autorregular, né, reequilibrar. E cada um tem seu tempo de reequilíbrio, cada um tem uma história de vida, um histórico de vida, veio com aquele problema, a gente melhora, aí vai aparecendo outro, porque aí, na verdade, a gente vai tirando essas camadas, vai aparecendo, né, outros problemas que estavam mais profundos. Então, realmente, essa interação é importantíssima, terapeuta-paciente, principalmente na veterinária, que nosso paciente não fala, então a gente tem que ter mesmo uma conexão, uma sensibilidade com eles, né, muitos donos falam, mas nunca me perguntaram isso, né, você me pergunta umas perguntas que nunca me fizeram, porque às vezes para eles, os donos são informações irrelevantes que para a gente dá talvez o clique daquele problema, o diagnóstico. Às vezes eu pergunto, começou quando? Perdeu alguém em casa? Começou quando perdeu o amiguinho dele, começou quando meu pai morreu. Então realmente tem essa conexão aí, né, com a família toda. Como eu falei, todo de vida é único,
tudo está conectado, as células do corpo se comunicam o tempo todo, quando você dá um estímulo no pé, vai na cabeça, está tudo ligado, e cada paciente tem seu tempo biológico, seu tempo de resposta, cada ser é único, né? Quando a gente sabe isso, as coisas fluem, cada um vai ter seu tempo, então a gente tem que ter paciência e saber esperar. A terapia neural, né, difundida na Alemanha, Áustria, Argentina, Colômbia, Espanha, México, Canadá, Cuba, Costa Rica, Equador, Rússia, Suíça, outros países europeus e Estados Unidos. Na Colômbia, em 1992, ela já foi reconhecida como uma prática complementar. Atualmente, pode ser utilizado por profissionais da saúde, veterinários, odontólogos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde. A história começou aí, a parte teórica com o nervismo, né, com o Pavlov e Speransky, e os irmãos Rune, que são dois irmãos médicos alemães, eles começaram a ver os efeitos benéficos dos anestésicos locais e começaram a aprofundar mesmo na prática da terapia neural por volta de 1925. Esses são os irmãos Rune, na época eles usavam cafeína com procaína, e foi introduzida aqui na América do Sul por German Duke, que é um médico colombiano com formação na Alemanha, e foi difundida mesmo por Júlio César Payan, que não está mais entre nós, que tem vários livros publicados, como o Dr. Oséias mostrou. O Dr. Payan realmente que é uma referência aqui na América do Sul. Então, né, uma definição mais técnica é a utilização de anestésicos locais, diluídos. Eu utilizo cloridato de procaína 0,7% em locais específicos do corpo, de acordo com a história de cada animal, com o objetivo de autocura. Tem gente que utiliza a lidocaína, eu utilizo a procaína, mas naquele caso, né, que eu não tinha procaína, igual eu falei para vocês, eu utilizei a lidocaína. E também tem gente que utiliza a bupivacaína. Eu, particularmente, nunca utilizei ela, mas tenho interesse em usar, sim. Esse é um trabalho que o Léo vai apresentar para vocês, né, no horário de trabalhos científicos. Se vocês forem ler alguma literatura assim, de terapia neural, vai falar que procaína tem 200, anestésicos locais tem 290 milivolts. Mas, assim, eu pesquisei, não achei a base desse trabalho. Então, eu vi que os locais que citavam, eles citavam, mas eu não vi aprofundar como que foi feita essa avaliação, né, como que foi. Então, a gente desenvolveu o trabalho juntamente com a Cibele, que vai ser a próxima palestrante da Casa das Fórmulas, e a gente mediu a eletrocondutividade da procaína 0,7% e deu até 207 milivolts. Então, realmente, viu que ela é uma droga dielétrica, que vai ativar, igual o Rafael falou, eletricamente aquela célula que está enferma, está doente, né, que ela não está mais fazendo o potencial de membrana dela. Então, você vai dar um estímulo elétrico, e aí ela vai voltar a funcionar, a ser saudável. Isso aí é um slide do Vinícius, que é um espanhol, que coordena o mestrado lá na Espanha. Então, uma célula normal sofre um estímulo, se ela está saudável, ocorre o potencial de membrana normal. Agora, quando é um estímulo muito irritativo, intenso, ela se torna despriorizada, enferma, não faz esse potencial de membrana, e aí ela acaba sendo uma célula doente que vai gerando um pulso irritativo ali, né, não está fazendo o seu funcionamento normal. Quando você faz o estímulo neuroterapêutico, seja aí da lidocaína ou procaína, você ativa novamente essa célula e ela volta a funcionar. Né? Então, isso é uma explicação mais didática, até que eu falo para os donos, mas a gente já viu que é muito mais que isso. Então, a procaína ingressa no citosol, altera as interações elétricas entre o citosol e os microtúbulos. A gente vê que tem uma comunicação entre as células ali, pelo sistema básico de Peachtree, e aí uma célula vai comunicando com a outra. As aplicações, pode ser em forma de pápula, subcutânea, intramuscular. Essa é uma foto que eu tirei do livro do Castro. Pelo que eu sei, tem 2 livros veterinários, que é o do Roberto Castro, que é um argentino, e do mexicano. Tem outras formas de aplicação, não é todo animal que aceita injeção, a maioria aceita, mas tem uns que realmente são resistentes à injeção por várias questões. Então, o Léo, junto com a Jade e a Cibele, foram desenvolvendo aí essas formulações não injetáveis, né?
A gente fez um congresso, 2 ou 3 congressos não injetáveis aqui em BH, e eu postei alguns casos clínicos que a gente também tem resultados muito bons. Os animais respondem muito bem, muito mais rápido do que a gente. E também eu utilizo muito o sangue com a procaína, que é uma terapia neural, que é um artigo também que o Léo vai mostrar para vocês. Pode ser associada com qualquer outro tipo de tratamento ou ser um tratamento único. Então, eu já pego o animal que só quer um tratamento integrativo e pego o animal também que chega cheio de remédio, todo intoxicado, tomando, já não aguentando mais tomar remédio, que o dono já fala, ó, o animal já tentei de tudo, já tomou tudo e não deu certo. Então, aí que ele quer buscar esse tipo de tratamento integrativo. Não tem efeito teratogênico nem abortivo. A procaína é um anestésico local pertencente ao grupo éster, foi o primeiro anestésico local sintético injetável descoberto em 1905. Antes, eles utilizavam a cocaína, mas pelos efeitos tóxicos, eles viram que precisavam buscar, produzir um outro anestésico, e ele foi usado aí durante 40 anos, porque a lidocaína só veio aí por volta de 1940. Então, foi um anestésico bastante usado aí, e ainda é na terapia neural. A procaína hidrolisada em PABA e DI é metabolizada pelo plasma. Então, muitos pacientes que eu atendo são pacientes mais idosos, com problemas hepáticos, então, uma droga relativamente segura, nunca tive problema. E essa literatura fala que a degradação é de 7 a 20 minutos em humanos, tá? Eu acredito que animal é mais rápido. Outros efeitos, além dos que a gente já viu: antidepressivo, antiestresse, analgésico, aumento da libido, anti-inflamatório, antioxidante, antimicrobiano e antitumoral. Vou mostrar para vocês alguns artigos sobre isso. O Rafa já falou um pouco, né, mas eu vou mostrar alguns artigos que eu achei e os que a gente escreveu também. Esse é um dos artigos que utilizou a procaína com bicarbonato. Eu, particularmente, já utilizei as duas, procaína sozinha e essa associação. Tive resposta nas duas. O que eu vi de diferente aí, que a procaína sozinha arde mais um pouco do que quando associada ao bicarbonato, mas tive resposta com ou sem. Esse estudo foram aí 20 anos de estudo com essa associação. Eles viram que a associação com bicarbonato forma uma estabilidade maior, um cluster, né, uma solução mais estável. E eles viram que resposta a longo prazo, efeitos antidepressivos, ansiolíticos, relaxantes, ou seja, uma resposta na clínica geral. Foram feitas 500 mil aplicações. Então, realmente é um trabalho bastante embasado, né? Foi apresentado no Congresso da Colômbia em 2016. Então, eles viram que a associação da procaína com bicarbonato tem ação analgésica, anti-inflamatória, antirreumática e anticancerígena. Esse mesmo artigo cita, comparando aí a procaína com a dexametasona, que a procaína tem melhor ação antirreumática e protetora articular em relação ao corticoide. Isso foi feito em ratos, esse estudo. Eu vou entrar um pouco aí no que foi a minha dissertação de mestrado, né? Por que na minha dissertação de mestrado a gente escolheu esse assunto? A gente já atendia lá no ambulatório da escola, a gente estava, né, atendia acupuntura e terapia neural, e estava vindo muitos casos com cistites recorrentes resistentes. Fazia cultura antibiograma, resistente a tudo, otite, resistente a tudo. Então, e a gente sabe hoje em dia que a resistência é um problema alarmante mundial. E aí a gente fazia o tratamento sistêmico normal e também fazia local. A gente esvaziava a bexiga para fazer o exame, com a bexiga vazia, aplicava a procaína 0,7 intravesical, e aí o animal tinha resposta clínica, e depois, quando ia repetir o exame, ou estava sensível a tudo, ou não tinha mais, não crescia nada. Então, eu conversando com a minha orientadora, a gente viu que precisava aprofundar nessa função antimicrobiana da procaína, que até então não é muito falada. E aí ela falou, vai pesquisando artigos, né, vamos ver aí que a gente talvez mude o nosso tema aí da dissertação e a gente faz isso. Então, para minha surpresa, achei vários artigos
que fala, né, escreveram sobre a ação antimicrobiana dos anestésicos locais. Em 1909 já foi vista essa ação. E aí eu achei artigos aí da década de 70, 80, 90 não muito, aí eu achei 2008, 2017, 2019. E aí a gente fez um estudo in vitro com Escherichia coli, Proteus e Staphylococcus aureus, e a gente viu a ação antimicrobiana, né, a Cibele aí, com o apoio da Cibele. No caso das fórmulas, a gente viu realmente, a gente comprovou que o que a gente tinha achado na revisão, nos artigos, a gente comprovou in vitro, e aí a gente até tem um artigo aí para sair, um caso clínico muito interessante também sobre isso, sobre um caso de cistite, que a gente teve muito êxito aí também com a aplicação intravesical. Então, tem um trabalho que viu ação na Escherichia coli, em 1979, esse trabalho, da procaína 0,55%. Em 1990 e 1994 foi demonstrada também a ação da lidocaína e da bupivacaína. Como que é essa ação antimicrobiana? Ela acaba gerando lise celular, aumento da fluidez e acaba ocorrendo lise aí da membrana celular. Interfere também na síntese de DNA e RNA. Esse foi o único trabalho veterinário que eu achei, mais novo, em equinos. Eles coletaram amostras, né, de secreções em equinos, aí testaram a lidocaína, a bupivacaína, a mepivacaína, entre elas testaram Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Já eram micro-organismos que já estavam resistentes a outros tipos de antimicrobianos. E o que eles observaram? Que a lidocaína teve melhor efeito antimicrobiano, 97%. Mas também ela tinha conservante. Eles viram que essa maior ação antimicrobiana o conservante pode ter potencializado a ação do próprio anestésico local. A bupivacaína teve uma ação de 81%. Trabalho bem interessante. No meu e-mail vocês podem eu tenho esses artigos todos, eu mando para vocês sem problema nenhum. Vocês podem fazer contato que eu mando isso tudo para vocês. Outro artigo também viu que o anestésico local também ajuda a ação, né, ele potencializa a ação de outro antimicrobiano, né, de um antibiótico nesse caso. Então, viram que os antibióticos foram mais eficientes em conjunto com os anestésicos locais. Antes que os antibióticos tinham sido ineficazes, quando você associou com os anestésicos locais, eles foram mais eficientes. Então, você pode fazer tanto sozinho quanto associado. No meu trabalho, né, a gente testou os dois, procaína e bicarbonato, juntos e separados. Então, eu também achei muitos artigos sobre a ação antimicrobiana do bicarbonato também. Ele tem essa ação porque altera o pH do meio, então isso provoca um estresse no micro-organismo e aí influencia no crescimento, né, prejudica o crescimento bacteriano. A ação também é devida à inibição, supressão de genes e supressão da síntese proteica. Esse artigo de 2010, aí que eu achei de 2018. Esse artigo também mostra que tem ação em Staphylococcus aureus, bicarbonato de sódio. Também viram, além da ação antibacteriana, tem a ação antifúngica, em Cândida, a lidocaína e a bupivacaína. Então, claro que a gente sabe que a candidíase em mulher tem outras questões, né, outras coisas, mas às vezes pensando na técnica não injetável, a gente faz a aplicação intravaginal ali com o aplicador não injetável mesmo, né, com o tubo intravaginal ali, já vai mexendo tanto na ação antimicrobiana como liberando memórias ali daquela região, daquele chakra ali que está acometido. Nem sempre é toda mulher que vai deixar você fazer uma aplicação ali também. Então, esse estudo mostra que a lidocaína inibiu o crescimento de patógenos, Escherichia coli, Pseudomonas e Staphylococcus. Muito interessante, eu fui ficando cada vez mais surpresa, né? Eu ia procurando artigos, e aí eu ia vendo que cada vez mais artigos, e aí eu juntei eles todos e fiz a minha dissertação. Então, mais uma vez, né, igual os artigos mostram, o anestésico local, ele modifica a membrana. Tá? Esse estudo foi em Streptococcus e bacilos, foi testada a procaína e a tetracaína. Viu efeitos importantes nas células de gram negativas, inibição do crescimento, redução de células viáveis, alterações estruturais.
Também foi outro artigo que testou a bupivacaína, a lidocaína, a procaína, Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, bacilos e cândida. Então, realmente, a gente pode-se pensar mesmo numa ação boa antimicrobiana, principalmente nesses casos de resistência, né, otite, cistite, que a gente está pegando muito, está crescendo cada vez mais, esse uso indiscriminado de antimicrobiano, de antibiótico, realmente a gente tem que repensar muito nisso aí, no tempo, no intervalo. Isso aí, eu fui no congresso há 2 anos em Viçosa, Congresso Internacional sobre Resistência Antimicrobiana, é um problema realmente mundial, né, realmente grave, nos hospitais. Nesse artigo também, ele cita vários autores, vários artigos, testou a bupivacaína 0,25%, inibiu 8 de 10 patógenos. Também testou a 0,125, a 0,25, a meio, e a lidocaína 2%. Testou o Staphylococcus e Escherichia coli, que já eram resistentes à penicilina. Esse estudo foi feito na bactérias da boca, um estudo de 2008, que testou também vários anestésicos, entre eles a lidocaína e a procaína, e realmente teve uma ação muito boa antimicrobiana. Testou a bupivacaína, também a 0,125 e a 0,75, e a lidocaína 1%, e viu a ação antimicrobiana, bactéria e fungo. Tem também um artigo do Casuto, que eu não pus aqui, que ele também fala da ação antiviral da procaína. A procaína a gente está tendo também, a gente tem um artigo do Vines, né, que ele fala aí do COVID, né, a terapia neural aí no COVID, então também tem essa ação antiviral, fora das outras ações aí de equilibrador. Esse artigo aí mostrou em vivo, em cobaias, da ação antimicrobiana em ferida cirúrgica da lidocaína. Teve uma resposta muito boa também. Essa é a minha dissertação, que eu apresentei ano passado, na escola da UFMG, da ação in vitro, avaliação in vitro, da ação antimicrobiana do cloridrato de procaína associado ao não bicarbonato de sódio sobre patógenos causadores de infecção urinária. Aí a gente testou Escherichia, Staphylococcus e Proteus. Todos esses artigos, a gente resumiu, né, fez a revisão nesse artigo, que vocês encontram aí na revista do Conselho de Medicina Veterinária, foi publicado no final do ano passado, se não me engano, em setembro. Vocês acham no site, mas eu posso passar para vocês também. Vou começar agora a falar de alguns artigos. Tem poucos artigos em veterinária, em mais de um ano. Esse é o único artigo que eu achei estrangeiro de veterinário, falando aí da dermatite atópica, né, o tratamento da terapia neural em dermatite atópica. A gente sabe que é um desafio. Às vezes o animal chega para a gente, um animal com esse diagnóstico, e já passou por vários, o dono já está cansado, já gastou horror, já não aguenta mais gastar, já shampoos caros, essa parte dermatológica realmente é cara, e aí busca como uma última esperança, uma última solução. Então, esse artigo mostrou 18 animais, diagnosticados, excluiu outras causas de prurido e realmente diagnosticou como dermatite atópica. Idades diversas, ambos os sexos e raças diversas. Como que foi realizado o tratamento? Fazia aplicação intravenosa, 0,1 mg por quilo de procaína 0,7% e fazia pápulas intradérmicas nas lesões. Eu, particularmente na prática, eu uso uma dose maior de procaína. Essa dose 0,1 mg por quilo para mim é pouco. Eu uso aí sobre até 10 vezes mais que isso aí. O tratamento consiste de uma vez por semana, e eles foram vendo que com 6 semanas já foi tendo resultado, e os animais que demoraram a responder demoraram 13 semanas. Então, não deixa de ser uma resposta rápida, porque o animal atópico, às vezes, está anos ali tratando e não resolve. Essa semana mesmo atendi um paciente que a dona tem 2 atópicos em casa, já não aguenta mais. Aí eu falei, bom, traz, né? Bom, que eu estava tratando o animal dela que tem problema de coluna, e ela comentou desses outros 2 também com problema de dermatite atópica. Eu passei esse artigo para ela é veterinária também. E aí eu falei, vamos, né? Quem sabe a próxima vez traz elas também, a gente vai trocando ideia e tudo.
Nesse artigo, fala a dose máxima aí da procaína, 7 miligramas por quilo. Em artigos humanos, eu já vi aí variando de 4,5 a 6 miligramas por quilo. Em veterinário, eu uso essa dose mesmo, 7 miligramas por quilo, a dose máxima. Animais muito pequenos, a gente acaba usando uma dose assim, máxima mesmo, porque o volume é muito pequeno. Mas eu nunca tive problema, uma droga relativamente segura, um medicamento relativamente seguro. Ela é rapidamente absorvida após a administração intramuscular e subcutânea, igual eu já falei, é metabolizada pelo plasma, colinesterase plasmáticas. Nesse trabalho, mostrou a dose em rato, dose letal 50% em rato, 45 miligramas por quilo por via endovenosa, 230 miligramas por quilo por via intraperitoneal, 630 miligramas por quilo por via intramuscular, 800 miligramas por quilo por via subcutânea e 500 miligramas por quilo por via oral. Então, realmente, é muito seguro. O Rafa já falou para vocês, mas aí eu vou passar alguns trabalhos agora mostrando a ação antitumoral da procaína. Esse título de trabalho, né, se vocês quiserem pesquisar, mostra realmente que a procaína tem efeitos, né, em células cancerígenas para o crescimento das células cancerígenas. A procaína pode produzir reexpressão de genes supressores de tumores de vários tipos de câncer. O câncer é entendido como transtorno genético e epigenético, e nesse também artigo fala da ação antimicrobiana da procaína. Então, hoje em dia está crescendo muito os casos de câncer, tanto humanos quanto na veterinária. Os animais estão vivendo mais, consequentemente, também estão apresentando mais problemas. Atualmente, eu tenho muitos pacientes oncológicos, estou até escrevendo um artigo de uma paciente que teve hemangiosarcoma e carcinoma e trata só com terapia neural há 2 anos e está muito bem. Claro que cada caso é único. A tutora é muito aberta a isso, a tutora se trata também, a família toda se trata, é uma tutora que não gosta muito, assim, de alopatia, então tem todo esse contexto. Esse artigo mostra o efeito inibitório do crescimento tumoral, fala também que após anestesia paravertebral com anestésico local, em pacientes com câncer de mama, reduz o risco de recidiva de metástase em 94% em 3 anos. Também mostra estudos com eficiência em câncer de fígado, pulmão e nasofaringe. Pode ser associado também com outro quimioterápico, potencializando esse outro quimioterápico, diminuindo os efeitos colaterais. Então, a associação da procaína com a cisplatina aumenta a efetividade do quimioterápico em vários carcinomas, melhora a atividade antitumoral e diminui a nefrotoxicidade. Também melhora a ação da doxorubicina em melanoma, e o Robert Kidd, que já não está mais entre nós também, era canadense, e ele cita tratamentos com câncer de próstata com ótimos resultados. Ele era osteopata também. Esse aí é um artigo que eu, Léo, a Camila, a gente juntou esses artigos e fizemos essa revisão muito interessante também. Está disponível também na internet. Esses 2 foram os nossos primeiros artigos. O primeiro, na revista do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que todos os médicos veterinários de Minas recebem. E esse, no Conselho Federal, todos os médicos veterinários do Brasil recebem. Esse é um paciente muito interessante, que, o histórico, tratou uma otite e uma dermatite úmida em outro profissional, e ele me procurou por causa dessa paralisia facial. Se vocês podem ver, tem uma diferença na pálpebra aqui desse olho com esse. Ele não fechava esse olho, não tinha uma diferença muito nítida aqui, mas você vê que tinha saliva aqui, apesar que o dono relatou que ele não tinha dificuldade em deglutição, mas ficava saliva, né? Ele ficava sujo de saliva, escorrendo um pouquinho aqui também. Histórico. Eu perguntei o que aconteceu, diferente, é uma raça muito dócil, é uma raça muito boa de conviver e tudo, né, muito tranquila de se ter. Foi depois que meu filho nasceu. Depois que meu filho nasceu, que ele começou a adoecer. Antes ele nunca tinha tido nada. Então, mais uma vez, o que eu falo,
todo mundo, né, na casa, mudança da casa reflete em todo mundo. Então, um animal que antes era sozinho, não foi um filho único, adquiriu um irmão humano, e aí com isso, apesar de ser uma raça, apesar que a dona falou que ele aceitou muito bem, aparentemente aceitou muito bem, mas essa chegada aí do novo membro gerou esse desequilíbrio aí nele, e ele começou a adoecer. E aí a gente começou a tratar, um animal muito tranquilo de mexer, deixava fazer as aplicações, a maioria deixa, são poucos que deixam, mas a maioria realmente deixa. Intervalo, gente, cada caso é um caso, o intervalo é muito individual, o número de sessões é muito individual, tá? Isso aí, eu vou mostrar para vocês alguns casos e o intervalo que a gente fez. Nesse caso, 4 sessões, com intervalo de 2 semanas entre elas, mas após a primeira sessão, a dona já tinha observado a resposta, né, uma melhora na celorreia, que tem um pouquinho de saliva, um animal que chegava um pouco com saliva no consultório. Esse é um outro artigo que a gente publicou, um animal aí da Verônica, ela até está vendo aí com a gente, era uma aluna veterinária, ela era minha estagiária na época, e aí ela resgatou esse animal, na verdade, é um animal atropelado, e viu lá o bichinho, coitado, no meio da rua, e pegou, e aí levou lá pra gente, um animal cheio de traumas, você vê que era um animal resgatado, que tem outros traumas que ele ter passado aí na rua, né, a gente não sabe, né, o que ele passou, e aí tá o raio-x do dia que ela levou ele lá pra gente, a gente fez o raio-x, o animal estava com dor, né, não deixava mexer muito, foi uma luta aí para tirar o animal bem agitado. Nesse caso, a gente fez 2 sessões com intervalo semanal, o animal respondeu bem, mas é um animal também que não gostava muito de agulha, o animal você via que tinha outros traumas, você via que era um animal que tinha também que tratar com floral, tratar com, né, mexer, mas ele não, ou fazer uma técnica corona, uma técnica da terapia neural também, mas você via que ele não ia deixar muito, é um animal que não gostava, a gente conseguiu fazer as aplicações locais aí, com 2 sessões ele já respondeu, você vê que também é um animal de rua, e eu acredito que a resposta deles aí é mais rápida também, né, eles têm esse instinto aí de sobrevivência, tem que sobreviver na rua, então eles também respondem mais rápido, e aí com 2 sessões, a gente repetiu aí o raio-x, né, ano passado, e viu aí a cicatrização. No caso dele, eu também passei o floral de procaína, era um animal que tinha medo de ficar sozinho, as donas saíam, ele chorava, tinha toda uma logística de sair, elas tinham que sair por uma porta, fechar a outra, para ele não ver que está saindo, era um animal realmente que tinha outros traumas aí, uma insegurança, uma carência também, e agora elas adotaram outro e ele está convivendo bem com a outra, acalmou um pouco também, já tem um tempo aí que está lá na casa, adaptou, tudo direitinho. Esse caso é muito interessante, nós apresentamos no Congresso de Fisioterapia que teve na USP em 2019, é um caso de um animalzinho de uma professora lá do hospital, me procurou, porque já tinha tomado de tudo, Amadol, gabapentina, Carprofan, dipirona, ketamina, e mesmo assim, continuava paralisia e muita dor, não dormi, não consegui comer, a tutora já estava pensando em eutanasiar, porque não dormia, a tutora chegou assim, realmente muito cansada lá, e desesperada, e já não sabendo o que fazer, e ela gostava do animal, mas ao mesmo tempo estava vendo o animal sofrer, toda aquela história sofrida mesmo. E o histórico de já ter ido em outro profissional, tratado aí com implante de Catigull, que é uma técnica aí da acupuntura, que implanta pequenos fragmentos de Catigull, e aí vai um estímulo de 3 a 4 semanas, segundo ela, sem sucesso, sem resposta. E aí a gente fez a terapia neural, animal tranquilo também, muito dócil, mesmo com dor, né, deixou fazer, mas você via que essa região cervical estava muito contratura, você via que estava bem contraído mesmo. Essa foto aí foi depois de 3 sessões, antes de fazer a terceira sessão, depois de 2 sessões, e aí respondeu super rápido, a dona ficou impressionada, e assim, realmente os bichinhos nos surpreendem, cada dia mais, a gente foi desmamando os remédios, atualmente não toma nada, claro, tem uns cuidados em casa, é um animal um pouquinho acima do peso,
então isso também influencia. Moro numa casa grande, não tem muito repouso, não tem muito, mas responde super bem. Fiz pontos locais aí no pescoço, né? Bexiga 10, bexiga 11, respondeu super bem. Doutora Bruna, com licença. Oi. Temos 10 minutos ainda. Tá, obrigada, Elis. E realmente eu fiquei surpresa nesse caso, né? Você viu que o animal estava com uma contratura grande, uma dor muito grande. Era aquele animal que foi aquele dia de clínica cheio, e ele ficou esperando a recepção, e você vê que é aquele animal que gritava de dor, né? Que eu estava atendendo o outro antes, aí chegou o animal, eu escutei o animal gritando, fui ver, era ela gritava de dor mesmo, a dor não conseguia pegá-lo, então esse caso realmente me surpreendeu pela resposta. No primeiro dia de sessão, após a sessão, ela mal dormiu, a dona conseguiu dormir, me agradeceu, então a dona também ficou tranquila, relaxou, na segunda sessão já estava mais relaxada, mas viu que tinha uma opção, não precisava eutanasiar o animal dela. Esse é um outro caso que a gente publicou também, da síndrome de Pandora, cistite intersticial humano, cistite idiopática e felina, que é um caso, a gente sabe que é comportamental, um quadro físico com causa emocional, comportamental. Já tinha um paciente que já tinha sido internado, anestesia para sondar e estava recidivando, internado lá no hospital mesmo. E aí a Camila, residente na época, me encaminhou, falou, Bruno, ó, só pensa em você para resolver, porque é um animal que já internou, a gente já tentou e está só recidivando. E aí fazendo um levantamento, histórico de vida dele, quando tudo começou? Quando eu adotei outro animal. Então, realmente, a gente faz perguntas que o dono acha que talvez falar é irrelevante, mas é o gatilho para a gente ter o nosso diagnóstico. Nesse caso aí, o animal respondeu super rápido, gato responde, na minha opinião, mais rápido que cachorro, né? O cachorro está mais tempo domesticado, o gato ainda, né, tem esse instinto ainda animal mais do que o cachorro. Um gato aí que respondeu rápido ao tratamento, foram 3 sessões semanais, e aí a última notícia que eu tive que ele estava bem. Esse é um outro animal também idoso, já tinha tratado de tudo, não estava respondendo, uma tosse crônica, uma tosse, tinha feito raio-x para descartar outras causas, viu que não era do coração, e aí me procurou também, Bruna, não durmo, o animal tosse o tempo todo, além de ser velhinho, idoso, ele também tinha problema de coluna, era mal medroso, tinha todas as outras questões. Com os tratamentos, ele foi melhorando, os tutores também foram acalmando, foram melhorando. Atualmente eu tenho contato com a Verônica também, a tutora dele, eu atendo lá no pet dela. A gente viu que tinha um fundo alérgico, né, um fundo também emocional aí, mas os donos falaram que ele está bem. Eu encontro com ela a cada 2 semanas, ela fala, Bruno, Beethoven é outro, ele está bem, está ótimo, raramente ele tosse, ele tinha um pouco de segurança, soltava foguete, chovia, ele ficava com medo. Hoje em dia pode chover, pode foguete, que ele está bem, elas falam que ele nem vê que está soltando foguete, por exemplo. Então, é um animalzinho também que responde, apesar de ser um animal idoso, claro que a resposta do animal novo, teoricamente, é mais rápida do que um animal idoso, mas é um animal idoso, 16 aninhos, se não me engano, e aí respondeu super rápido. Esse é um caso de sinomose, que é um vírus aí que ataca o sistema nervoso, deixa sequelas, o animal paralisa, é uma doença realmente, para nós veterinários, nos deixa impotentes, é uma doença realmente triste de ver. E aí começou aí com quadro de secreção nasal, ficou aí com quadro de opistótomo, nistagmo, paralisia, e aí me procurou, também já foi atendido lá no hospital por uma veterinária, e aí foi me encaminhado. E ele também tem também displasia coxofemoral, que é um desgaste no quadril. O animal também respondeu super rápido. As primeiras 2 sessões foram na mesma semana, depois foram sessões semanais e a última quinzenal. Então, com 5 sessões, ele já teve uma resposta muito boa. E atualmente eu atendo ele esporadicamente por causa da displasia, que é um animal pesado, grande. Eu, se não me engano, acho que eu atendi ele há 1 mês, 3 semanas ou 4 semanas.
A dona falou que ele deu uma pioradinha, mas por quê? Porque a dona teve um filho. Ela está com um bebezinho de 2 meses e ele é muito apegado a ela, então mudou a rotina da casa, apesar que é uma raça muito dócil. Aceitou bem, aparentemente, mas deu uma pioradinha também com a chegada de um novo membro na casa. Hoje ele está muito bem. Assim, né? O quadro, a sequela de sinomose praticamente não tem. É um outro caso de um felino, também uma alteração comportamental, alopecia psicogênica, de um gatinho que já tinha ido no especialista, dermatologista, feito exames de pele, cultura de fungo, descartado tudo. E aí, pelo meu exame, minha anamnese, a gente viu que era realmente comportamental, né? Qual que era o histórico? A tutora dava plantão, então ficava aí, se não me engano, 24 horas fora, e quando ela se ausentava, ele arrancava os pelos. Ele não aceitava ficar sozinho, a tutora muito tempo longe. Também tinha histórico aí de castração, há mais tempo. No dia que eu fui atender, ele estava ainda com os pontos da cirurgia. Eu vi que eu percebi que essa cicatriz era um campo interferente, então na primeira sessão eu também tirei os pontos e fiz a cicatriz de orquiectomia. Nesse caso, foram 3 sessões com intervalo de 21 dias e o animal ficou bem. Esse é um caso aí que a gente publicou também, já é traumático, um caso de animal que vive em sítio, tinha histórico aí de ter prendido o pé na cerca, e aí levou lá para o hospital também, foi avaliado por um ortopedista, deu diagnóstico suspeito, né, de ruptura de tendão. No mesmo dia, se não me engano, a gente já fez a terapia neural. E aí, esse foi, né, o primeiro dia que o animal chegou para mim, a gente fez aí o tratamento com ele. Não, a tutora optou, era uma aluna que via, era uma estagiária que via os resultados com a terapia neural e optou por, apesar de ser cirúrgico, optou por continuar com a terapia neural por causa de custo, por causa de pós-operatório, o animal que não ia ficar muito de repouso, e também porque já viu, com a primeira sessão, já viu uma resposta no tratamento e quis tentar, quis continuar com o tratamento sem cirurgia. 3 sessões quinzenais, o animal está muito bem. A gente fez um ultrassom também nessa região e viu a cicatrização do tendão. Um caso aí congênito, um animal que nasceu com megaesôfago, que a Camila também me encaminhou, que estava com histórico de não estava alimentando, né, assim, não estava conseguindo alimentar, regurgitação, perda de peso, abaixo do peso, e aí suspeita aí foi o megaesôfago, confirmou com raio-x contrastado, o animal tinha 45 dias de vida quando chegou para mim, a gente fez o raio-x, viu aí o megaesôfago, fez aí 4 sessões com intervalo de 21 dias, aplicações locais, 2 de cada lado. E aí a gente repetiu o raio-x, depois, se não me engano, ele estava com 8 meses, e aí não tinha mais o megaesôfago. Eu conversei com ela essa semana, e a doutora falou, Bruna, ele está ótimo, está crescendo, está engordando, está ótimo, e não tem mais nada. A foto dele aí realmente é surpreendente. Esse foi o último artigo que publicou essa semana na revista, de uma aluna também, um animal que foi atendido lá no hospital, e a suspeita aí realmente era uma discopatia, fez um raio-x simples, viu aí uma calcificação, viu um estreitamento de disco, por custo, não teve como fazer outros exames, uma mielografia ou uma tomografia, na veterinária esbarramos muito em essa parte de custo. Então, a gente tem que ser mais clínico mesmo, assim, né? Mais ainda, fazer uma boa exame clínico, uma boa anamnese, e essa sensibilidade aí com o animal, mais ainda. É um paciente que não tomou remédio, assim, ela, assim que a clínica atendeu, ela já foi para mim, então a gente já fez só terapia neural, vamos falar assim, o animal estava com muita dor, paresia, incoordenação, ausência de propriocepção, ausência de reflexo, e aí a gente começou a terapia neural, respondeu super bem, não precisou associar com outro tipo de tratamento. É isso. Então, concluindo, cada caso é único, saber esperar o tempo de cada paciente, não existe protocolo.
Tratamos o paciente, não a doença, e cada organismo tem seu tempo de resposta. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Muito obrigada. Esses são os artigos que a gente publicou, eu e o Léo, mais as alunas, as professoras lá do hospital. Obrigada aí pela parceria de todos, pela confiança. É isso aí. Aí aqui. Pronto? Ainda estamos vendo a tela. Oh, meu Deus, espera aí. Pronto, deu? Agora sim. Muito obrigada, doutora Bruna. Maravilhosa palestra. Eu que agradeço. Deixa eu passar aqui as perguntas, enquanto a senhora é falando, aí a doutora aparecendo aqui as questões. Vamos lá. A gente passa o dedo aqui, quando viu o mouse passou, passa da pergunta. Aqui a Margarida Maria pergunta: por que se usa corticoides na veterinária, injetáveis? E aí embaixo ela já coloca assim: se a procaína não trataria os efeitos tão acentuados. Eu particularmente não uso corticoide. Eu, como clínica, já não gostava, e agora, depois que eu vim para medicina integrativa, muito menos ainda, que ele provavelmente até está falando que ele trabalha em ratos, que eles compararam a dexametasona com a procaína, e que viram o melhor efeito da procaína. Eu, particularmente, não uso corticoide. Não sei se foi isso que ela perguntou. Cleison Farias. Bruna, excelente palestra. Tem alguma experiência com a procaína benzoica? Não tive, mas acredito que vou passar a testá-la, assim. Acredito que a resposta também é muito boa, mas benzoica eu nunca usei. Já usei em mim, mas nunca nos meus pacientes. Agora aqui tem outra pergunta. Margarida Maria. A procaína benzoica tem efeito sobre o envelhecimento? Tem estudos mostrando que sim, mas a gente sabe que atualmente não está proibido usar aí a procaína com efeito estético, anti-envelhecimento, mas tem muitos artigos mostrando o resultado lá fora que sim. O Marcelo eu sei que usa, vai talvez saber responder melhor sobre a benzoica, ele tem mais experiência, e a Sibeli também talvez, porque realmente eu não tenho experiência com a benzoica. A Juliana Midori Sumida. Nos trabalhos apresentados com ação antimicrobiana dos anestésicos, qual foi a via de aplicação? E se tem diferença entre as vias de aplicação no efeito antimicrobiano? Ah, tá. A maior parte dos trabalhos foi in vitro. Né? O meu trabalho também, a minha dissertação, a gente fez in vitro. Então, o que eu fiz, esse caso que deve sair também um artigo que já deve estar sendo, vai sair na revista, publicado, a gente fez um caso intravesical. A gente esvaziou a bexiga do animal, fez a aplicação intravesical, deixou a cocaína lá dentro, orientou a tutora para evitar dele urinar, depois de um tempo, e aí, nesse caso, eu estou tendo muitas respostas com aplicação intravesical. Nesses casos que chegam para mim, aquela cistite com cultura antibiograma, de chorar mesmo, resistente a tudo. Amicacina, neropenem, ou seja, todas as drogas, últimas opções possíveis, resistente, e a resposta é incrível. Claro, né, tem que ter toda a causa, por que esse animal aí está acumulando a urina, ou a causa da cistite, pode ser uma consequência de coluna, claro, né, a gente trata, como eu falei, trata o todo, mas a resposta antimicrobiana é fantástica. Doutor Leonardo, parabéns, palestra muito completa, bem explicada. A Roberta Artuso, parabéns pela palestra, gratidão. Doutor Oséias Moura. Eu agradeço. Você tem alguma experiência de terapia neural em canino com sarna demodésica, bulldog francês, e sofre desde 3 meses de idade, está com 4 anos? Tá. A sarna demodésica tem várias questões aí, né? Então, a gente tem que melhorar a imunidade. Normalmente, tem a ver aí com queda de imunidade. Então,
eu não estou lembrando se eu já atendi a Demodex em si, mas pensando na doença em si, na sarna em si, né, é realmente focar em imunidade, equilibrar o animal como um todo, ver quando que ele piora, se tem algum gatilho para a imunidade abaixar e ela manifestar, mas realmente focar em imunidade. A procaína a gente sabe que aí tem ação também de aumentar a imunidade, então a gente tem que ver, né, quando que piora, o que que já fez, se é fêmea no cio, às vezes o animal, aí a cadela no cio, ou o macho, quando tem uma fêmea no cio próximo, até para de comer, imunidade baixa, então tem que ver o que está causando essa queda imunológica para o animal estar manifestando a sarna. Dânia Maria, parabéns, Bruna, magnífica apresentação. E espaço Artemisia. No caso do animal com tosse, que pontos você utilizou? Eu usei, como eu sou também acupunturista, então eu associo muito a terapia neural em acupuntura. Quando a gente é acupunturista, a gente acaba realmente fazendo em pontos de acupuntura. Tem lá no artigo, mas eu lembro que eu usei o pulmão 1, o bexiga 13, usei também, se não me engano, o bexiga 23, ele também era um animal com problema de coluna, e aí eu fiz também, se não me engano, o bexiga 15. Os pontos eu citei lá no artigo. Eu ia variando de acordo com a manifestação de cada sessão, e aí eu fiz em pontos de acupuntura. Verônica Mara, que honra É a dona dele. Oi? Verônica Mara, que honra ter alguns dos meus animais tratados por você e acompanhar de perto o sucesso de tantos tratamentos nesses anjinhos de 4 patas. Obrigada por me apresentar esse novo mundo e me passar tanto conhecimento. Selma Braga. Excelente, Bruna. Você cada dia melhor. Você é 10. Andrés Coelho. Qual o e-mail da Bruna? Tu digita depois, Bruna, por favor, no chat. Digito, sim, passo meu celular também. Doutor Marcelo Cavalcante Gonçalves. Parabéns, Bruna, por tamanha dedicação. A procaína é uma droga segura, sim, mas também seu efeito é singular. Doutor Andrés Coelho parabenizando. Margarete, ai, fugiu aqui, como eu disse, às vezes o meu mouse corre. Margarete Lazzarini. Parabéns. Você poderia falar sobre candidíase no tratamento, no número de sessões? Tá. Esse aí deve estar perguntando em humano, provavelmente, né? A candidíase tem várias questões, né, gente? Não é só ali um micro-organismo que está ali colonizando. Tem outras questões aí por trás, ali, talvez desbloquear essa região. Não tem um número de sessões, assim, vamos falar. Né? O que eu talvez aconselharia é aprofundar quando começou, se aconteceu alguma coisa na época, né? Por que está em desarmonia esse chakra aí, mas eu pensaria, se for, né, uma ação tópica, a procaína mesmo, na aplicação intravesical, na aplicação mesmo intravaginal ali. Eu falei intravaginal, né? E aí, pelo menos, já começaria a mexer como antimicrobiano e desbloquear ali uma memória, liberar alguma memória que esteja ali. Né? Então, assim, eu utilizo muito a radiestesia, por exemplo, nessa dúvida, qual o intervalo de sessão, né? Quando que eu vou? Aí eu, igual o José Rodrigues, ele utiliza o Bidor, que eu utilizo muito o pêndulo, para perguntar qual a próxima sessão, né? Quando que o animal vai retornar. Então, eu perguntaria para o pêndulo aí o intervalo desse tratamento, alguma coisa assim. Edilene Peixoto de Mello. Ei, Bruna, fala sobre a sua experiência de fazer terapia neural em casos de leishmaniose, por favor. É uma doença aqui em Minas, tem uma casuística grande, mais do que acredito, mas está uma doença que está crescendo no Brasil, mas aqui em Minas realmente a gente tem uma casuística muito grande. Foco em imunidade, doenças, erliquiose, babesiose, anaplasmose, leishmaniose, claro que a gente tem que tratar ali, o animal está com dor articulada, às vezes um analgésico, também são doenças que causam muitas dores articulares, e imunidade, eu foco em imunidade, porque são doenças oportunistas, a leishmaniose é uma doença oportunista. Tem animal que às vezes vai ter leishmaniose e não vai manifestar clinicamente a doença,
Se ele está em equilíbrio com ela, com qualquer micro-organismo, qualquer patógeno, você está em equilíbrio, você pode ter contato com ele ali, ele não vai te dar doença, estômago clínico. Então, focar na imunidade, porque a partir do momento que a sua imunidade está boa, ela combate qualquer parasita ali. E faz também a hemoterapia neural, nesses casos, né, em pontos imunológicos de acupuntura, que é um artigo também que deve estar para sair aí, que eu fiz em caso de papilomatose, que também é um caso aí que baixa imunidade, e eu fiz em pontos imunológicos sangue com a procaína. Cristiane Gonçalves, parabéns, Bruna, pelo rico e maravilhoso trabalho. Doutor Oséias agradecendo, parabéns pela brilhante palestra e pela produção científica. Tabata Novikov, parabéns, obrigada. Cristiane também, excelente palestra. Margarida, Kátia Luz, muito bom, Bruna, você brilhou. Tabata Navikov, indicação de farmácia de manipulação de confiança de procaína em São Paulo, por favor? Tá. Em São Paulo, eu não vou saber te indicar, mas aqui em BH nós temos duas, que é a Citofarma e a Casa das Formas, são as duas que eu peço. Então, em São Paulo, realmente, eu vou ficar te devendo, mas elas, você pode comprar aqui com elas, que elas mandam pelo correio, que é a Citofarma e a Casa das Formas. São as que eu uso. Edilene, você brilhando cada vez mais, né, Bruna? Parabéns pela palestra, muito grata. Dânia Maria, poderia também usar os óvulos de procaína na candidíase, né? Sim, em humano, sim. Em animal, acho que vai talvez gerar um desconforto ali. Talvez o animal fazer uma aplicação mais rápida. Mas sim, é uma boa ideia. Esse desenvolvimento dessa terapia neural não injetável, realmente, como é uma área que às vezes a gente não vai conseguir injetar com mulheres, por vergonha, então, o óvulo, o aplicador ali, realmente eu vi como um avanço aí, como um tratamento, né? No tratamento dessas regiões aí da Cândida e nessa área mesmo. Aqui a Tabata perguntam de manipular, mas tu já comentou, até depois poderia colocar, Bruno, os contatos das duas farmácias, né? Põe também. A Edilene, sim, você associa o tratamento da leishmaniose, erliquiose, por exemplo, com terapia neural sem problemas? Interrogação. Associo sem problemas, até potencializa o tratamento alopático, vamos falar assim. Então, não tem problema. O problema, se for pensar, da erliquiose, por exemplo, aí a gente entra com antibiótico, né, um antimicrobiano, a doxiciclina. Muitos animais não aguentam o final do tratamento porque estão com vômito. Então, a gente ajuda a procaína, a terapia neural, vai ajudá-lo aí até para ele terminar o tratamento alopático, quando o dono quer terminar, porque tem uns também que não aguentam mais e fica só no tratamento integral, vamos falar assim. Porque, sabendo que são doenças oportunistas, a gente reequilibrando o animal, elas não vão manifestar. Elas vão ficar ali quietinhas, mas o animal não tendo queda imunológica, elas não vão manifestar. Mas associo sim. Eu acho que aqui no chat, pelo menos, não tem mais perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora. O pessoal aqui agradecendo, excelente palestra. Desculpa, eu acho que às vezes eu falo meio rápido, mas espero ter passado o recado. Não, falou rápido não, estava muito bom, Bruna. Excelente explicação, tudo com embasamento científico, foi fantástico, só agradecer. Bom, se não tem perguntas, então eu venho agradecer. Oi, Elisandra, no caso. Elisandra, Marcelo, desculpa. Fala, Marcelo. Eu queria fazer um comentário aí a respeito comentário da Bruna sobre a procaína benzoica. Realmente eu tenho experiência de uso com a procaína benzoica. Inclusive o Léo sabe que um dia, inclusive, eu fiz a benzoica venosa, sem querer, né? E o que aconteceu foi uma flebite e ardência só no local, foi uma ampola só de 5 ml. Mas o efeito do cloridrato de procaína para o que a gente quer com a terapia neural, que é restabelecer o fluxo de energia e produzir uma própria ordem de recuperação. Só um minutinho. Bruna, desliga que está dando eco o microfone. Lembrando que todos os palestrantes da manhã, né, destacaram que acaba que toda cura é uma autocura e a gente acaba
apenas levando o estímulo, né? Vai ser o objeto da nossa conversa amanhã, na minha palestra da parte da manhã. E quanto à colega que perguntou aí sobre o anti-envelhecimento induzido pela procaína, né? A procaína benzoica. Eu vou responder para essa minha colega aí, muitíssimo respeitosamente, o que eu respondi para a esposa de um juiz que me procurou aqui na cidade. Sabia que eu fazia procaína, com finalidade de terapia neural, e ela me procurou para que que ela ficou sabendo que a procaína benzoica não deixava envelhecer. Respeitosamente, eu respondi para essa senhora e vou responder agora. Só existe um jeito de não envelhecer: morrer. Né? Quem morre realmente não envelhece. Os processos de envelhecimento fazem parte da sabedoria da vida, né? Do crescimento enquanto ser humano e da busca da nossa ordem espiritual e divina, independente da crença religiosa, né? Aí vão me perguntar, por que que você usa a procaína benzoica? Não é para não envelhecer, é porque ela melhora toda a dinâmica da fisiologia dos processos celulares. Então ela tem um efeito realmente antidepressivo, ela melhora a recaptação de serotonina, ela melhorou meu sono, né? Então, por esse aspecto, sim, eu uso. Mas não adianta nada a procainoterapia se a gente não tem uma atividade física, como hoje eu não tenho, e se a gente não tem uma boa alimentação. Isso realmente não tem, né? Eu vou abordar amanhã os conceitos de vitalidade, tá? Então foi essa contribuição que eu quis dar aí. Parabéns à Bruna, né? A Margarida, eu uso a procaína benzoica a 3% numa ampola de 5 ml. Eu mando manipular, mando não, né? Me perdoe aí, Jaqueline, eu peço a manipulação na Citofarma da procaína benzoica a 3% numa ampola de 5 ml. Marcelo, por que você pede a 3% 5 ml? Porque eu testei com o bidigital. Né? Para mim, a dose, eu utilizo para mim, não utilizo isso para paciente. Né? A dose é de 5 ml a 3%. Hoje eu faço uma vez por semana intramuscular na região glútea. Tá? Obrigado aí, Bruna. Um abraço. Uma pergunta aqui, Bruna, última, acho. Tabata, o uso da terapia neural em otite estenosada? Estenosada já tem histórico mais crônico. Então, provavelmente, esse entra no quadro da fase ali, antibiograma, e está tudo resistente. Então, realmente, eu tive alguns casos que aí a gente faz ali a aplicação local, melhora a imunidade, vê todo o levantamento de quando começou e tudo, mas alguns casos acaba tendo que ser cirúrgico também, né? Pela cronicidade, pelo tempo, o animal, o dono não consegue nem mais tratar, às vezes não consegue nem mais uma área que não pode nem chegar perto. Então, realmente tive resultados, mas também alguns a gente acaba partindo para a cirurgia. Então, tá bom. Muitíssimo obrigada, doutora Bruna. Gratidão, então, a todos aqui presentes também. Excelente a sua palestra. Mais uma vez agradeço em nome da Medicina Veterinária Integrativa, comissão, né, de Veterinária Integrativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Eu que agradeço a confiança aí. Pode encerrar, por favor?